Olá, esse vídeo é o preparo do meu kefir de ontem, dia 14/7. Eu acabei gravando e não deu tempo de colocar no YouTube, então passaram-se 24 horas depois da fermentação do dia 13, e agora eu vou coar e vou mostrar aí como que foi essa fermentação e como que está a cultura. Eu estou conseguindo postar esse vídeo só hoje, dia 15, pois eu estou vendo uma mudança aí para Goiânia e eu estava meio ocupado caçando as coisas, procurando informações, mas fermentou. Esse líquido que eu vou colocar na garrafinha, eu separei essa garrafinha, eu coloquei na garrafinha para poder tomar hoje. Então, ontem eu coloquei na garrafinha, fiz a troca e eu acabei tomando puro. Eu tinha falado que eu ia preparar alguma receita, mas acabei tomando puro, pois eu acho que esse açúcar mascavo que eu estou utilizando, como dá para ver ali caindo, ele é bem límpido, ele tem um gosto assim bem leve. Então eu consigo tomar puro, não vi necessidade de sabor e achei interessante tomar puro também, para poder ir percebendo a questão do gosto proporcionado pela fermentação. Então essa garrafinha que eu coloquei aí, eu simplesmente levei ela para o trabalho, deixei na geladeira do trabalho e tomei gelado ele puro. E aí estão os grãos de kefir, dá para ver que eles estão bem definidos, já estão mais cristalinos, mais límpidos, bem claro. Esse açúcar não tem impureza, eu não tenho tido problema com biofilme. Ali o líquido que eu fui batendo, ele foi pingando e caiu ali no becker de plástico. E o pote que eu usei na fermentação, eu vou lavar. Eu simplesmente passo uma água, às vezes eu passo sabão e depois enxago bem. Daí eu tento mostrar na garrafinha que esse líquido que acabou que eu acabei de coar, ele estava soltando umas bolinhas, ele fez tipo uma espuminha de gás dissolvido naturalmente nesse líquido. Então a fermentação estava liberando gás, não dava para ver bolhas, mas na hora que eu coei o líquido, vi que formou ali umas bolinhas, uma espuminha por causa do gás. Então, com o pote já limpo, vou eu de novo preparar aquelas proporções que eu já uso, e eu acho que todo mundo aqui, ou quem vê meus vídeos, está cansado de saber que eu uso. Então, 500 ml de água, 2 colheres de açúcar mascavo e 2 colheres de grãos. Então, eu agito ali a garrafa para poder mostrar a questão do gás e que esse açúcar mascavo que eu estou utilizando, ele propicia a formação de espuma. Então, ali a espuma que se forma e as borbulhinhas de gás ali na garrafa não tem pressão, não sofreu carbonatação, mas há gás dissolvido no líquido naturalmente, até porque a temperatura aqui em Minas, aqui no sul de Minas, tem feito temperaturas mais baixas, então favorece aí o gás, o CO2, se dissolver no líquido. Aí está o açúcar mascavo que eu estou utilizando, é da marca que eu mostrei no vídeo anterior, e é um açúcar bem límpido, de gosto bem leve. Aí eu estou testando ele puro, porque é outro lote, para ver qual que vai ser o efeito dele aí na minha cultura de kefir. Então, a proporção que eu utilizo, como eu estava comentando, 500 ml de água, 2 colheres de açúcar mascavo de boa qualidade e 2 colheres de grãos de kefir de água. Isso funciona muito bem para mim, não é uma regra, mas comigo sempre funciona bem e eu tomo essa proporção como norte para as minhas fermentações de kefir de água. Mas eu recomendo que cada pessoa teste a sua proporção, até porque o açúcar que a pessoa tem é diferente, a água que a pessoa tem é diferente, a temperatura é diferente e provavelmente, e na verdade assim, todas as culturas de kefir são diferentes, cada cultura é única. Então pode ter um comportamento completamente diferente. Então sempre testem para ver o que dá certo para vocês ou não. Eu não estou falando que isso é regra ou que vai dar certo para todo mundo. Tem que testar. Então aí eu dissolvo bem o açúcar e adiciono aí 2 colheres de grãos. Como os grãos estão maiores, eu acabei adicionando umas colheres até um pouco mais cheia, para poder garantir aí uma boa fermentação. Então eu adiciono ali. Eu tento não pegar muito no fundo, pois normalmente no fundo ficam os grãozinhos menores. Esses maiores, eles acabam pulando um pouco na peneira e ficando na parte superior. Então eu tento pegar uma coisa mais homogênea e evitando de pegar grãos muito pequenos. Mas poderia adicionar tudo ali e seguir a minha fermentação. A quantidade que sobrou é de aproximadamente 1 colher. Então eu tinha 2 colheres de grãos, multiplicou e foi para 3, e o excesso eu acabei retirando. Poderia utilizar? Poderia sim. Para o mesmo tempo de 24 horas, a fermentação ficaria um pouco mais
ácida, talvez. E agora é deixar fermentar por 24 horas, como eu mostrei. E essa garrafinha eu levei para o trabalho e já tomei ele mesmo puro.